Eu vivi com medo de cair, de quebrar o quadril, de depender de alguém até para levantar da cama. Me disseram que era normal, que era coisa da idade. Mas eu descobri que a osteoporose tem solução e que nossos ossos ainda querem viver. Neste vídeo, compartilho com você um plano natural, baseado em ciência e aplicado por mim todos os dias. O que comer, como se mover, como repor o que falta no corpo e como retomar sua firmeza, segurança e autonomia, mesmo depois dos 60 anos. Se você ou alguém que você ama sente dores constantes, já perdeu altura, tem medo de fraturas ou quer evitar uma internação por queda, então este vídeo é para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber conteúdos semanais sobre saúde, longevidade e qualidade de vida após os 60 anos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos envelhecer com mais liberdade. Você já ouviu falar de alguém que caiu da própria altura e quebrou o fêmur? Ou talvez tenha um amigo ou amiga que vive com dores constantes nos quadris, nas costas ou nos punhos e já não consegue mais caminhar com segurança. Isso não é apenas idade. Isso tem nome, e esse nome é osteoporose. Mas o que quase ninguém te diz é que há formas reais de prevenir, estabilizar e até reverter esse enfraquecimento ósseo, mesmo depois dos 60. A osteoporose é conhecida como a doença silenciosa. Ela não avisa, não provoca sintomas evidentes, até o primeiro susto. Uma simples escorregada no banheiro pode resultar numa fratura que transforma completamente a vida de uma pessoa idosa. Dados da Fundação Internacional de Osteoporose, IOF, mostram que 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens acima dos 50 anos vai sofrer uma fratura osteoporótica. E o mais alarmante, 20% dos idosos que fraturam o quadril morrem dentro de um ano após a queda, por complicações diretas ou indiretas como trombose, infecções ou perda total de mobilidade. Mas não precisa ser assim. Muitos acreditam que a osteoporose é algo natural do envelhecimento, que os ossos vão ficando fracos e pronto. Mas a verdade é que existem fatores que aceleram esse processo e que podem ser evitados ou combatidos com atitudes simples e consistentes. Antes de mais nada, vamos entender o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. Seus ossos não são estruturas rígidas e mortas como se fossem pedras. Eles são tecidos vivos, em constante renovação. Em um adulto saudável, o corpo realiza um processo contínuo chamado remodelação óssea. Células chamadas osteoblastos constroem osso novo, enquanto os osteoclastos reabsorvem partes antigas para manutenção. Mas com o tempo, e especialmente com hábitos inadequados, o equilíbrio entre essas células se rompe. O resultado? Ossos ocos, porosos e frágeis. Um exame simples chamado densitometria óssea pode revelar o estágio da osteoporose. Se o resultado do seu T-score for inferior a 2,5, significa que a densidade mineral dos seus ossos está perigosamente baixa. Mas mesmo que você não tenha acesso a esse exame agora, o seu corpo pode estar gritando sinais sutis. Dores nas costas sem causa clara, perda de estatura com o tempo, encolhimento, postura mais curvada, corcunda, fraturas recorrentes ou inexplicáveis, dentes que se soltam com facilidade. E a grande pergunta que muitos se fazem: tem volta? E a resposta é sim, desde que você entre em ação. Vamos começar falando da base mais negligenciada da saúde óssea: a alimentação. Esqueça a ideia ultrapassada de que basta tomar leite e tudo estará resolvido. O cálcio é importante, mas ele não age sozinho. Seu corpo precisa de outros aliados para que o cálcio vá para o lugar certo: os ossos, e não as artérias ou os rins. O primeiro nutriente indispensável é a vitamina D3. Sem ela, o cálcio não é absorvido. E aqui está um dado preocupante: mais de 60% da população acima dos 60 anos tem deficiência de vitamina D, segundo o Ministério da Saúde. A principal fonte de vitamina D é a exposição solar, de preferência com braços e pernas descobertos, por pelo menos 20 minutos por dia, entre 10 horas e 14 horas, sem protetor solar. Mas atenção, se você mora em regiões com pouco sol ou tem a pele mais escura,
Essa exposição pode ser insuficiente. Nesses casos, a suplementação pode ser indicada, sempre com acompanhamento profissional. Outro nutriente essencial é o magnésio. Ele participa da formação da matriz óssea e regula os hormônios relacionados ao metabolismo do cálcio. Alimentos ricos em magnésio incluem sementes de abóbora, castanhas, espinafre e banana. E não podemos esquecer do colágeno tipo 1, o mais abundante no tecido ósseo. Com o envelhecimento, a produção de colágeno despenca, e isso afeta diretamente a resistência dos ossos. Fontes naturais incluem caldo de ossos, gelatina sem açúcar, ovos e peixes com pele. Agora, talvez o maior vilão oculto: alimentos que roubam seus minerais. Refrigerantes ricos em fosfato, excesso de sal, açúcar refinado e bebidas alcoólicas em excesso são verdadeiros ladrões de cálcio. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que mulheres que consomem refrigerante regularmente têm densidade óssea significativamente menor, mesmo consumindo quantidades normais de cálcio. Quer um exemplo real? Dona Elza, 68 anos, aposentada, costumava beber refrigerante todos os dias no almoço. Nunca gostou de leite e raramente tomava sol. Em 2 anos, teve 2 fraturas, uma no punho, ao se apoiar ao escorregar, e outra no tornozelo, apenas caminhando na calçada. Depois de começar uma rotina alimentar mais equilibrada, incluir ovos, sardinha, couve refogada, suco de laranja natural e caldo de ossos uma vez por semana, além de caminhar 30 minutos por dia, sua densidade óssea aumentou 8% em apenas 14 meses. Segundo seu médico, ela saiu da zona de osteoporose e entrou na osteopenia, o estágio anterior, mais controlável. E esse é o ponto mais poderoso. Não importa a sua idade, seu osso ainda pode se regenerar. Mas ele precisa de matéria-prima, estímulo e proteção. E aí vem a outra parte essencial: o movimento. O osso é um tecido que responde à força. Quanto mais você estimula seu corpo com exercícios, especialmente aqueles com impacto leve, como caminhada, subir escadas, dançar ou até mesmo exercícios com peso corporal, mas o osso entende que precisa se fortalecer. Exercícios resistidos com elásticos, agachamentos leves, postura ereta, alongamento, tudo isso contribui para manter o corpo funcional e os ossos resistentes. Você não precisa de academia nem de aparelhos sofisticados. Basta usar o próprio corpo como ferramenta de resistência. E, se puder, caminhe ao ar livre. Você ganha 2 benefícios em um só: exercício plus vitamina D. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo tudo certo. Tomam cálcio, evitam quedas, fazem uma caminhada aqui e ali. Mas o que quase ninguém percebe é que, mesmo com boas intenções, há hábitos do dia a dia que sabotam silenciosamente a saúde óssea. E o mais assustador é que a maioria desses hábitos são considerados normais. Por isso escapam do radar até que seja tarde demais. Vamos aos 5 hábitos silenciosos que podem estar enfraquecendo seus ossos e o que fazer para interromper esse processo hoje mesmo. 1. Excesso de sal na alimentação. O sal em excesso é um dos principais ladrões de cálcio do corpo. Cada vez que consumimos muito sódio, o organismo tenta equilibrar essa carga excretando cálcio pelos rins. Ou seja, quanto mais sal você consome, mais cálcio você elimina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o limite diário recomendado de sal é de 5 gramas por dia, o equivalente a uma colher de chá rasa. Mas o brasileiro consome, em média, quase o dobro disso. E o pior, o sal não está só no saleiro. Ele está escondido em pães industrializados, frios como presunto, mortadela e peito de peru, sopas e caldos prontos, comidas congeladas, temperos industrializados. O que fazer? Comece reduzindo o uso de temperos prontos e substitua por ervas naturais como alecrim, orégano, cúrcuma, alho e cebola fresca. Seu paladar se adapta com o tempo e seus ossos agradecem desde o primeiro dia. 2. Refrigerantes e bebidas adoçadas com fosfato. Você talvez já tenha ouvido que refrigerante faz mal, mas talvez não saiba o real motivo. O ácido fosfórico presente na maioria das fórmulas, especialmente nas colas e guaranás, interfere diretamente na absorção de cálcio.
Ele altera o pH do sangue, obrigando o corpo a buscar minerais alcalinos para equilibrar o meio interno. E adivinhe de onde ele tira? Dos seus ossos. Um estudo da Tufts University, em Boston, revelou que mulheres que bebem refrigerante diariamente têm até 4% menos densidade mineral óssea no quadril. O que fazer? Elimine os refrigerantes, mesmo os zero açúcar, da sua rotina. Substitua por águas saborizadas com limão, hortelã, fatias de gengibre ou canela. Além de refrescantes, essas opções ajudam na digestão e não roubam seus minerais. 3. Tabagismo e uso frequente de anti-inflamatórios. Fumar interfere diretamente no metabolismo do cálcio e da vitamina D. A nicotina prejudica a função dos osteoblastos, as células construtoras do osso, e acelera a reabsorção óssea. Além disso, o cigarro afeta a circulação, dificultando a oxigenação dos tecidos, incluindo os ossos. Da mesma forma, o uso prolongado de medicamentos como corticosteroides e anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno e diclofenaco, pode reduzir a absorção de cálcio no intestino e aumentar a excreção renal. O que fazer? Se você fuma, procure ajuda médica para interromper o hábito. Se usa medicamentos regularmente, converse com seu médico para avaliar alternativas ou necessidade de suplementação associada. 4. Consumo elevado de cafeína, especialmente em jejum. Aqui está um hábito que surpreende muita gente. A cafeína, quando consumida em grandes quantidades e sem alimentos no estômago, pode aumentar a excreção de cálcio pela urina. Isso não quer dizer que você precise abandonar o café, mas sim equilibrar sua ingestão e evitar tomar a bebida sozinha logo ao acordar, especialmente se você já tem osteopenia ou osteoporose. Segundo a National Osteoporosis Foundation, doses acima de 300 mg de cafeína por dia, aproximadamente 3 xícaras de café forte, já podem ter impacto negativo em pessoas mais sensíveis. O que fazer? Tome café após uma refeição leve, como um café da manhã com proteína e gordura boa, ovos mexidos e uma fatia de abacate. E limite-se a 2 xícaras por dia se possível. Chá verde ou chá de ervas são excelentes substitutos à tarde. 5. Sedentarismo e longos períodos sentado. Esse talvez seja o hábito mais comum e o mais perigoso. Nosso corpo foi feito para se mover. Ossos precisam de estímulo físico constante para manter sua densidade. Quando ficamos muitas horas sentados, deitados ou com pouca carga mecânica, os ossos entendem que não são mais necessários e começam a se desmineralizar. Um estudo publicado na revista Bone Health and Mobility mostra que idosos que permanecem sentados por mais de 8 horas por dia têm quase o dobro de risco de fraturas espontâneas. O que fazer? A cada 60 minutos sentado, levante-se por 5 minutos. Faça uma breve caminhada pela casa, suba um lance de escadas ou faça alongamentos. Esses micromovimentos ao longo do dia têm efeito acumulativo. E se quiser ir além, inicie uma rotina de exercícios simples que vamos apresentar no próximo bloco, especialmente pensada para quem tem mais de 60 anos e quer fortalecer ossos de forma segura, sem impacto excessivo e sem precisar sair de casa. Mas antes de chegarmos lá, quero que você reflita. Quantos desses hábitos fazem parte da sua rotina sem que você tenha notado? Quantos podem estar enfraquecendo seus ossos agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo? Talvez agora você esteja pensando: tudo bem, entendi o que está enfraquecendo meus ossos. Mas o que eu posso fazer no meu dia a dia para reverter isso de forma segura e natural? É exatamente isso que vamos te mostrar agora. Um plano prático e realista, dividido em 3 pilares: alimentação, movimento e suplementação. Essa tríade, aplicada de forma correta, pode devolver a você a firmeza, a segurança ao caminhar e, o mais importante, sua autonomia. Vamos começar pela base, a alimentação, porque os ossos são feitos de muito mais do que apenas cálcio. E sem os nutrientes certos, eles não conseguem se regenerar, mesmo que você tome medicamentos ou suplementos. Primeira etapa: alimentação diária para fortalecer seus ossos. Um prato fortalecido para quem tem osteoporose deve conter alimentos ricos em cálcio de fontes variadas, combinados com vitaminas e minerais,
que favorecem a absorção correta. A seguir, veja os principais elementos. Fontes de cálcio de alta absorção. Folhas escuras como couve refogada no azeite de oliva, sardinha com espinha, brócolis cozido no vapor, gergelim ou pasta de gergelim, conhecida como tahine. Alimentos que estimulam a produção de colágeno tipo 1. Caldo de ossos feito em casa, usando carcaças de frango ou ossos bovinos cozidos por 12 horas. Ovos inteiros cozidos ou mexidos. Peixes com pele, como salmão, fontes de antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Frutas como morango e amora preta, açafrão da terra, conhecido como cúrcuma, com pimenta do reino moída na hora, azeite de oliva extra virgem, castanha do Pará. Exemplo de cardápio diário equilibrado. Café da manhã. 2 ovos mexidos com orégano fresco. 1 colher de sopa rasa de pasta de gergelim no pão integral. 1 banana polvilhada com canela em pó. 1 xícara de chá de camomila ou 1 xícara de café com leite vegetal. Almoço. Arroz integral. Lentilhas refogadas com alho e cebola. Couve-manteiga salteada no azeite de oliva. Sardinha assada com limão. 1 colher de sopa de sementes de abóbora tostadas. Lanche da tarde. 1 porção de iogurte natural. 1 punhado de frutas vermelhas. 3 castanhas do Pará ou nozes. Jantar. 1 sopa caseira de legumes com pedaços de frango cozido no osso. 1 fatia média de batata doce assada. 1 xícara de chá de erva doce. Importante, para uma melhor absorção dos minerais, evite ingerir café forte ou chás com cafeína nas grandes refeições. Dê preferência a bebidas suaves, como chás de ervas. Segunda etapa. Movimento seguro para ativar a construção óssea. Ao contrário do que muitos pensam, os ossos não se fortalecem apenas com medicamentos. Eles precisam de estímulo físico. Quanto mais você se movimenta, mais seu corpo entende que precisa reforçar as estruturas internas. Mas isso não significa fazer exercícios pesados ou perigosos. A seguir, 3 exercícios simples e eficazes, ideais para quem tem mais de 60 anos. Primeiro exercício: agachamento assistido com cadeira. Fique de pé em frente a uma cadeira firme. Abaixe-se devagar como se fosse se sentar, sem encostar totalmente. Retorne à posição de pé. Repita 10 vezes em 3 séries. Este movimento fortalece pernas, quadris e ajuda no equilíbrio. Segundo exercício: caminhada alternada com calcanhares e pontas dos pés. Caminhe dentro de casa durante 1 minuto apenas com os calcanhares tocando o chão. Em seguida, caminhe 1 minuto apenas com as pontas dos pés. Repita por 5 minutos ao total. Esse exercício ativa músculos profundos que estabilizam tornozelos, joelhos e quadris. Terceiro exercício: postura com pesos leves. Pegue 2 garrafas pequenas de água, com aproximadamente 500 ml cada. Fique de pé, com as costas retas e os braços ao lado do corpo, segurando os pesos. Mantenha-se parado nessa posição durante 30 segundos. Repita 3 vezes, com pequenas pausas. Este exercício fortalece ombros, braços e coluna torácica, áreas frequentemente afetadas pela osteoporose. Dica extra: suba 1 lance de escadas por dia e desça com cautela. O ato de subir gera um leve impacto que estimula a densidade óssea dos quadris e das pernas. Terceira etapa: suplementação para preencher as lacunas nutricionais. Com o avanço da idade, mesmo com uma alimentação saudável, o organismo tem dificuldade em absorver todos os nutrientes essenciais. A suplementação pode ajudar a fechar essas lacunas. Aqui estão os principais suplementos recomendados para a saúde óssea, com base em evidências científicas. Vitamina D3 combinada com vitamina K2, na forma MK7. A vitamina D ajuda na absorção do cálcio. A vitamina K2 conduz o cálcio para dentro dos ossos, evitando que ele se acumule nas artérias. A dosagem padrão usada em estudos varia entre 2.000 unidades internacionais de vitamina D e 90 microgramas de vitamina K2 por dia. Sempre consulte um profissional de saúde para ajustar essa dose com base em exames de sangue. Magnésio quelado ou citrato. Essencial para ativar a vitamina D. Participa da formação da matriz óssea. Dosagem comum: 300 a 400 mg por dia.
divididos entre manhã e noite. Colágeno hidrolisado tipo 1 associado à vitamina C. O colágeno ajuda na estrutura de sustentação dos ossos. A vitamina C é essencial para a formação de novas fibras colágenas. Dose usual: 10 gramas de colágeno com 500 mg de isoniazid. Vitamina C por dia. Silício orgânico. Facilita a deposição de minerais nos ossos. Pode ser encontrado em suplementos à base de extrato de cavalinha ou bambu. Seu uso deve ser feito com orientação profissional. Tudo isso parece muito? Então escute esta história real. Dona Célia, 73 anos, de Curitiba, sofreu 2 quedas em menos de 1 ano. A primeira resultou numa fratura no punho. A segunda quase a deixou de cadeira de rodas. Depois disso, ela começou a aplicar exatamente esse plano. Caminhava 20 minutos todos os dias no quarteirão, usava cúrcuma com pimenta do reino nas refeições, tomava caldo de ossos 2 vezes por semana e iniciou a suplementação com vitamina D3 e colágeno. 1 ano depois, seu exame de densitometria óssea mostrou melhora. Mas o mais importante, ela voltou a andar sem bengala. Voltou a dançar nas reuniões da igreja. Voltou a viver com autonomia. E é isso que queremos para você. Talvez a maior ameaça à saúde dos nossos ossos não esteja nas quedas, nem na idade, nem mesmo na falta de cálcio. A maior ameaça, para muitos, é acreditar nos mitos que nos fazem desistir de lutar. Por isso, antes de encerrar este vídeo, eu preciso te mostrar as 3 armadilhas mais perigosas que fazem muitas pessoas abandonarem o tratamento da osteoporose e como você pode evitá-las a partir de hoje. Primeiro mito: se não dói, é porque está tudo bem. Esse é um dos maiores enganos. A osteoporose é chamada de doença silenciosa, por um motivo: ela não causa dor até que o osso frature. Você pode perder até 30% da massa óssea sem perceber nenhum sintoma. É por isso que tanta gente só descobre a doença depois de uma queda, quando o dano já está feito. Como combater esse mito? Faça seu exame de densitometria óssea regularmente, especialmente se você tem mais de 60 anos, já teve fraturas ou tem histórico familiar da doença. E lembre-se, manter hábitos preventivos antes dos sintomas é o que realmente muda o destino dos seus ossos. Segundo mito: não adianta fazer nada, é coisa da idade. Essa frase, infelizmente, já destruiu mais ossos do que qualquer acidente. É verdade que o envelhecimento traz perda de densidade óssea, mas a velocidade e a gravidade dessa perda dependem diretamente das suas escolhas. A ciência já provou que mesmo após os 60 ou 70 anos, é possível estabilizar a perda óssea, reverter quadros de osteopenia, ganhar força muscular, evitar fraturas com alimentação, movimento e suplementação. Como combater esse mito? Adote uma rotina simples e constante. Você não precisa de academia nem de remédios caros. Precisa de disciplina, alimentos reais, sol na pele e exercícios com o peso do próprio corpo. O seu corpo responde. A sua estrutura ainda vive. Terceiro mito: já tomo cálcio, então estou protegido. Cálcio sozinho não basta. Sem vitamina D, magnésio, colágeno e vitamina K2, esse cálcio pode ir parar no lugar errado, como nos rins, formando pedras, ou nas artérias, causando calcificações. Além disso, muitos suplementos de cálcio vendem promessas sem equilíbrio. O segredo está na combinação dos nutrientes, no horário de consumo e na sua absorção individual. Como combater esse mito? Monte sua estratégia com base nos 3 pilares: alimentação variada e rica em vegetais, sol e movimento diário, suplementos adequados, sempre com orientação de um profissional. E agora que você já conhece o plano completo, eu quero deixar uma reflexão final. Os ossos sustentam o nosso corpo, mas são as escolhas que sustentam a nossa vida. Se você quer caminhar com firmeza, subir escadas sem medo, dançar sem desequilíbrio, brincar com seus netos ou simplesmente se levantar da cama com segurança, comece agora. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com uma mudança, um alimento novo no prato, 5 minutos a mais de sol, uma caminhada ao redor do quarteirão, um copo de caldo de ossos, um agachamento com apoio da cadeira. O importante é dar o primeiro passo.
E se você quer apoio, orientação e uma comunidade que caminha junto com você, se inscreva agora no canal. Aqui, toda semana, trazemos conteúdos baseados em evidências, histórias reais e soluções naturais para a sua saúde, autonomia e qualidade de vida. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Uma simples informação pode evitar uma fratura, pode salvar uma vida. E lembre-se, os seus ossos são vivos. E eles ainda querem te levar muito longe. Até o próximo vídeo.